Bom, pessoal, boa noite, né, para todas e para todos. Muito bem-vindos e bem-vindas à nossa atividade de hoje, da nossa disciplina de Educação Popular em Saúde, daqui da nosso programa de pós-graduação em Saúde Coletiva. Está sendo mediado por mim, junto com o Socorro, junto com a Helene, Verinha, com convidados e convidadas especiais aí de vários lugares do Brasil, né, de outros países, irmãos, trazendo perspectivas e enfoques sobre educação popular em saúde, né? E isso tem assim servido assim para a gente, na verdade, fazer dessa disciplina um painel bastante rico de conhecimentos, de práticas e de experiências que apontam a educação popular e a contribuição dela para o setor saúde, para as nossas realizações cotidianas na saúde, sejamos nós profissionais atuando nos serviços, sejamos movimentos sociais e práticas populares que tenham atuação em saúde, sejamos nós educadores e educadoras em processos formativos, na universidade, nas escolas, em instituições de ensino várias, né? Enfim, todos e todas nós que estamos dedicados à construção de trabalhos sociais que têm essa articulação com a saúde e essa proposta educativa. E hoje a gente está, assim, recebendo com muita alegria, agradecendo muito, né, a possibilidade de tê-la com a gente hoje, né, nesse momento de construção, de contribuição, a Helenice Pastore, que é diretora-geral do Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP, no Rio Grande do Sul, né, ela que tem um trabalho, né, bastante cotidiano com ele que é nosso mestre, né, e também amigo, tão fraterno e generoso que é o nosso Oscar Hara, né, e ele que teve assim a generosidade de indicar, de sugerir para a gente que Helenice, a gente contatou e ela prontamente se disponibilizou para estar conversando com a gente hoje. Quero te agradecer, Helenice, bastante por poder estar aqui com a gente hoje, tá? Dizer a você que essa turma tem estudantes da pós-graduação, estudantes efetivos, né, vamos dizer assim, regulares, mas também tem que se chama aluno especial, né, que eu chamo estudantes muito especiais de diversos lugares do Brasil, inclusive de outras pós-graduações, que estão também compondo aqui esse momento com a gente. Então, quero te agradecer bastante, né, passar para Socorro, se quiser dar um alôzinho, e aí a gente passa para você. Aí a proposta, assim, né, é você ficar à vontade entre 20 e 30 minutos para você trazer uma contribuição inicial. Em seguida, a gente abrir para perguntas, comentários e debates aí junto com a turma, tá bom? Oi, Helenice, mais uma vez, né, te desejar boas-vindas e que bom conhecê-la, né, e tê-la aqui conosco hoje, viu? Seja muito bem-vinda. Então, boa noite a todas, todos. Agradecer primeiramente pelo convite, dizer que para nós, enquanto CEAP, né, enquanto organização, essa indicação do Oscar também pela parceria que nós temos feito, mas estou, na verdade, né, agora parei, mas desde as 4 da tarde, ouvindo o Oscar hoje no momento do centenário do Paulo Freire, uma das primeiras grandes atividades internacionais que o CEAL, né, o Conselho Latino-Americano, o Conselho de Educação Popular Latino-Americano e Caribenho, tem promovido nesse período, né, do centenário de Paulo Freire e justamente para a gente pensar, refletir sobre o legado de Paulo Freire nas nossas atividades, nas nossas ações e tal. Mas de longe, né, aqui, óbvio que Oscar poderia ter, inclusive, uma contribuição fantástica do ponto de vista da sua experiência, né? E eu diria que a nossa referência do ponto de vista da educação popular e dos processos de sistematização, né? De produção do conhecimento, a nossa referência, talvez, na América Latina e, por que não dizer, talvez, mundial, né?
Então, minha contribuição, ela com certeza é aqui uma reflexão acerca de algumas questões, a partir também da nossa prática, que a gente vem desenvolvendo, inclusive no CEAP, né, no Centro de Educação e Assessoramento Popular, e conversar com vocês, né, conversar, fazer problematizar algumas questões, né, e fazer um bate-papo aqui. Então, eu tenho uma atuação como diretora-geral no CEAP, mas também como educadora popular. Eu tenho uma formação em História e mestrado em Sociologia, mas a minha referência e aprendizado e de construção do conhecimento vem do movimento social popular, né? Desde cedo, né, há muitos anos, iniciei toda uma militância, né, eu sou filha de agricultores familiares, e eu iniciei minha militância com Pastoral da Juventude Rural e Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, né, aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, o CEAP se localiza, né, tem sua sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, acho que ninguém percebeu até agora, né, que eu sou gaúcha, sotaque. Mas eu diria que de todos os processos de formação mais formal que eu fiz, onde eu mais aprendi, então, não foi no mestrado, não foi na graduação, não foi nos cursos de especialização, mas foi sim da prática pedagógica, da organização social popular, a qual eu diria assim, iniciei, né, todo um processo. Com 17 anos, estava fazendo reuniões com mulheres trabalhadoras rurais, né, então, um período bastante complexo, inclusive. Então, vou trazer aqui também alguns elementos a partir desse processo e dessa história, né. Também dizer para vocês que é um prazer imenso, assim, e uma alegria estar em um grupo de pessoas que discute educação popular e discute educação popular em saúde, né? Inclusive no mestrado, né? Acho que isso é um grande desafio hoje para todos nós, do ponto de vista principalmente dos processos de educação, pensar como fazemos e como desenvolvemos a educação, né? Refletir sobre os processos de educação. E talvez mais do que nunca, assim, não só pelo centenário de Paulo Freire, que a gente está nesse momento envolvido, né, entusiasmado com o centenário e recuperando o seu legado e processos, mas também dentro de um cenário que a gente vive na atualidade, né, um cenário difícil. Olha só, nós estamos aqui através de uma telinha, né, tentando, imagino que vocês não consultei Pedro sobre isso, mas eu imagino que todas as aulas de vocês também tenham sido nesse processo, nesse formato do virtual, onde o abraço, onde aqueles espaços dos corredores, né, dos intervalos, né, da troca de conhecimentos ou de informações, ela é super importante, né? E da troca de afetos, inclusive, que para nós é muito caro, né? Nos é muito caro. E então esse momento de pandemia, ver vocês aqui também buscando fazer formação e fazer processos é muito interessante. Além disso, também dizer que a gente vive um período bastante duro, assim, bastante complexo no Brasil, onde todas os processos, talvez, que nós tanto sonhamos na educação popular, estão bastante fragilizados, né, numa lógica governamental, de um processo de desestruturação, de desmonte, inclusive, das políticas de educação, das políticas de saúde, né, que são talvez as políticas públicas mais diretamente envolvidas no debate que vocês fazem aqui no curso de pós-graduação, né? Assim como o conjunto das outras políticas públicas, né? Então,
a própria ameaça à democracia, né? Então, se não podemos dialogar, se não podemos conversar, como fazemos educação popular também, né? Então, isso aqui é um período em que este espaço pode também servir para nos fortalecer e também construir diálogos, né, acerca da própria resistência, né, que tanto e buscar aqui, né, a possibilidade de juntos, né, no fortalecimento também construir possibilidades, né, e perspectivas e, por que não dizer, esperançar, né, talvez nesta onda de Paulo Freire. Eu vou separar um pouco a minha fala breve, assim, e talvez, costumo dizer que às vezes, ao invés da gente, em alguns momentos, né, produzir respostas ou dar respostas, às vezes as perguntas, elas mais que nos inquietam, mais nos mexem, né? Mais nos provocam ainda mais para que a gente possa refletir. Então, dialogar um pouco com vocês nesse tema que o Pedro propôs, e depois também socializar um pouquinho a experiência que nós estamos fazendo de educação popular em saúde no próprio CEAP, né? Para a gente poder conversar um pouco também sobre isso. Tá? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim. A tela. Ok. O ruim destes compartilhamentos é que aí eu não enxergo vocês, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa que não estiver passando a tela e tal, vocês também podem me falar. Primeiro, Pedro provocou um pouco a ideia de podermos problematizar sobre as contribuições de Paulo Freire para uma perspectiva de construção compartilhada do conhecimento, né? As perspectivas para a pesquisa e para a ação social, né? Bem, Pedro, primeiro, quando eu li esta provocação, pensei, poxa, quantos dias nós vamos conversar sobre, né? Vamos conversar sobre esse tema que é tão amplo, né? É muito amplo, por quê? Porque a gente vai discutir conhecimento, vai discutir pesquisa, vai discutir ação social, ou seja, são 3 grandes ações, na verdade, que elas são, inclusive, ações que estruturam, né, qualquer processo formativo, qualquer processo organizativo, né? Eu diria que quando a gente olha para as universidades, inclusive, a grande maioria das universidades trabalha, né, que eu diria um pouco a ação social, né, mas se a gente olha para os movimentos, né, a grande maioria dos movimentos trabalha com os processos de formação, com os processos de pesquisa ou de sistematização e de organização, que talvez, né, pudéssemos caracterizar aqui a ação social. Então, são 3 pilares super importantes para os nossos processos, eu diria, tanto das organizações sociais quanto da própria academia, né? E queria começar trazendo essa frase de Paulo Freire, né? Acho que ela representa muito, né, para todo esse processo e esse momento que a gente vive, né? Enquanto presença na história e no mundo, esperançadamente luto pelo sonho, pela utopia, pela esperança, na perspectiva de uma pedagogia crítica, e esta não é uma luta vã. Tá? Freire, né? Lenise, Diga. perdão, é porque não está passando. Eu acho que Não. eu sugeriria você compartilhar a tela inteira. Geralmente funciona melhor no Google Meet. Não sei por quê. Aí você podia interromper o compartilhamento, aí vai naquela opção tela inteira,
Aí você abre o PowerPoint todo, que eu acho que a gente consegue ver. Tá. Vamos ver. Vamos lá. Devagarinho. A gente... Tela inteira. Ok, aí eu compartilho a tela de vocês. Isso, aí você vai lá para o PowerPoint. Aí abre e amplia ele. Aí você vai ficar sem ver a gente também, mas a gente fica vendo a tela toda. E acho que o slide passa. Ok. Vocês estão vendo a tela de vocês. É. Aí agora estou vendo o PowerPoint na frase que você estava, a gente não estava vendo. Ok. Aí você agora, pronto, perfeito. Deixa eu ver, vou passar mais uma tela para ver se passou. Passou, pronto. Tá, ok. Tá perfeito agora, obrigado. Então, essa frase de Paulo Freire, obrigada, Pedro, porque, de fato, assim, como eu não vejo vocês, às vezes eu uso 2 computadores aqui, que aí eu vou vendo o que está passando, né? Essa frase, ela é muito importante, né? Ela nos orienta, né? Porque ela fala de história, fala de esperança, fala de sonho, de utopia, né? E principalmente da pedagogia crítica, né? A pedagogia crítica que nos orienta do ponto de vista também da nossa ação, né? E dizer que essa não é uma luta vã, ou seja, não é algo que podemos jogar fora, mas sim é todo um processo, né, que precisamos construir em todas as nossas ações, né? E quando Pedro provoca essa discussão acerca da construção de conhecimento sobre a pesquisa e a ação social, eu trago para vocês algumas perguntas, né? Como é que nós construímos conhecimento? O que para nós é o conhecimento? Né? Se a gente pudesse agora parar, refletir, se a gente estivesse numa roda, né, numa sala presencial, talvez nós pudéssemos escrever sobre isso. Né? O que é construir conhecimento para nós? E mais, como é que nós partilhamos, de que forma nós partilhamos o conhecimento que nós construímos? Será que nós partilhamos? Será que nós, às vezes, construímos conhecimento e esse conhecimento, de certa forma, fica conosco? Né? Eu estou num espaço de construção de conhecimento, de saberes, de partilha, aliás, de construção de conhecimento, de um espaço, né? E esse conhecimento fica comigo, né? Ele termina em mim, ou ele é compartilhado, ou ele é partilhado com outros espaços, né? E aí, por que não se perguntar e que espaços nós partilhamos desse conhecimento? E também nos perguntar que tipo de pesquisa nós fazemos, né? A pesquisa que nós fazemos, ela é uma pesquisa acadêmica, porque nós precisamos ter lá no nosso Lattes, né, uma significativa pontuação, nós precisamos lá no nosso Lattes ter produção, né, porque isso é importante, ou nós também fazemos pesquisa com, né, para ou com, né? Eu diria que é para o Lattes, né, ou é para alguém, e terminamos a pesquisa, temos um bom relatório, transformamos numa obra e acabou-se ali, ou essa pesquisa ela também produz processos, né, de conhecimento junto com quem nós pesquisamos, né? E aí vem aqui um elemento importante que é a pesquisa popular. Pesquisa popular na ideia de que a gente possa, o SEAP tem feito muitas discussões acerca disso, mas com quem nós pesquisamos, como nós interagimos, como nós podemos garantir que essa pesquisa também possa produzir mais conhecimento também para quem e com quem nós pesquisamos, né? A ideia do fazer juntos esses processos
que toda pesquisa também é processo de conhecimento, toda pesquisa pode produzir ação social, pode produzir organização, né? E aí também nos perguntar que ação social nós fazemos. O que é ação social para nós? A ação social bem, pode ser daqui a pouco algum tipo de ação que eu faço perante um indivíduo que vem pedir na frente da minha casa um prato de comida. Essa é uma ação social? Ou será que a ação social ela pode envolver processos de transformação, ela provoca processos mais participativos, envolvendo grupos, envolvendo, inclusive, processos aqui de resistência, ou então, inclusive, de mudança, né, numa condição X ou Y, né? Pensando aqui também na diversidade, nós fazemos essa ação social, ela está voltada, inclusive, ampliando os públicos. Hoje de manhã nós conversávamos com outro grupo, outro centro de educação popular, né? O quanto nós incluímos, né? Quanto nós envolvemos outros setores da sociedade, né? O SEAP, por exemplo, aqui no Sul, né, uma grande parcela dos nossos associados são brancos, homens, né? A gente diz branco de olho azul, né? Homens, né? Héteros, então, onde estão, afinal de contas, aqui a inclusão do conjunto da diversidade que nós temos da nossa população? Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres negras? Onde está a população negra, os jovens? Como incluímos hoje a diversidade, né, LGBTI? Onde incluímos aqui os indígenas? Então, esses processos de ação social também precisam ser pensados aqui do ponto de vista, inclusive, dos processos organizativos na nossa sociedade, se eles produzem, de fato, algum tipo de mudança e organização social. E também nos perguntar quem são os protagonistas deste processo de ação social, de pesquisa ou de construção do próprio conhecimento, né? Quem são os protagonistas, né? Nós criamos laços de encontro, nós criamos escutas, nós criamos laços de confiança com quem nós construímos conhecimento, fazemos pesquisa e fazemos ação social? Ou nós somente fazemos processos que são estanques, né, porque nos interessa do ponto de vista tanto da pesquisa, ou então de um momento específico, e depois abandonamos os grupos, né, ou então alguns setores da sociedade. Também refletir um pouco se nós construímos processos dialógicos, né, aqui um pouco dentro da ideia desse diálogo da nossa experiência com a prática, né, da possibilidade de teorizar, da possibilidade de dialogar sobre diferentes processos de ação social. E, por fim, será que, de fato, nós fazemos educação popular? Será que nós fazemos educação popular na atualidade? O que de fato é a educação popular? E todos esses questionamentos acerca do conhecimento, da pesquisa e da ação social nos remete também a pensar a educação popular. E diria que a educação popular, ela só se justifica e de fato, só fazemos educação popular se este processo de educação possa estar vinculado também a processos formativos e organizativos, né? Se essa educação popular, ela consegue fazer com que nós envolvamos, né, um conjunto de atores, um conjunto de sujeitos, um conjunto de pessoas que consiga ter e produzir uma análise crítica, né, e que consiga, junto com esta educação popular, também fortalecer processos organizativos.
Às vezes a gente tem uma ideia da educação popular como um evento, como um curso, um seminário, né? Fazemos um curso sobre educação popular e saúde, e, bem, essa é a nossa prática de educação popular. Como é que nós olhamos para esta forma de fazer? Será que, de fato, esta ação que nós desenvolvemos, ela é mesmo de educação popular? O que fica desse processo, digamos, né, aqui, exemplificando, né, digamos, de um curso? O que fica? Né? Quais são as metodologias que nós utilizamos, né? Será que esse processo que nós desenvolvemos, ele articulou processos e provocou processos organizativos? Porque às vezes a gente acha que é só a metodologia que nós usamos que vai justificar ou dizer que nós estamos fazendo educação popular. Acho que nós precisamos ir mais longe, sempre pensar o que fica, quais são os processos, né, que esse momento provocou do ponto de vista, né, de fazer com que um determinado grupo, fazer com que determinadas pessoas possam, dali em diante, desenvolver outros processos, né, outros processos que possam ter também nessa perspectiva de uma educação libertadora. Será que essas pessoas conseguiram provocar ações libertadoras, né? Ou então de transformação? Então, acho que a educação popular, ela precisa ir além daquilo que nós pensamos de uma metodologia, precisa ir além deste conceito que às vezes a gente tem de desenvolver ações, né, cursos, processos formativos, mas também pensar esse todo, né? E quando Pedro provoca, né, o conhecimento, a pesquisa e a ação social, né, nós conseguimos articular isso tudo, né, com quem, né, com quem fazemos a educação popular. Bem, e aí fazer um recorte aqui com nosso mestre, né, nosso grande mestre Paulo Freire, né? Paulo Freire dizia que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem, né? E aí, para Paulo Freire, a educação, né, só tinha sentido se ela fosse uma educação transformadora, né? Uma educação que não alienasse ninguém, mas sim que transformasse as pessoas, que transformasse processos, né? A educação como um ato de conhecimento, né? E como é que se faz conhecimento, né? Será que conhecimento, quando Paulo Freire desenvolvia as suas metodologias, os seus processos de conhecimento, né? Coloco ali mais adiante, né? O sonho de Paulo Freire era um Brasil livre do analfabetismo, né? Ele, em poucos meses, né, conseguiu alfabetizar debaixo de uma árvore, né, uma série de pessoas, um conjunto de pessoas humildes, né, adultos já, e que foram produzindo conhecimento a partir da sua realidade, a partir da sua condição. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente sempre precisa olhar, né, da realidade, a partir da realidade, com um olhar crítico, né, que a gente possa, a partir deste contexto, né, construir processos de conhecimento. Paulo Freire sempre falava em uma pedagogia libertadora, então a educação também como espaço de libertação, ou seja, um espaço em que você possa, a partir desse conhecimento, abrir horizontes, né, da sua mente e provocar, sim, processos de libertação. E Paulo Freire sempre dizia, né, que não há saber mais ou saber menos, mas há saberes diferentes, né? Ou seja, cada um tem um conhecimento, cada um tem um saber para partilhar, né? E é desse conjunto de saberes, de conhecimentos, que se pode construir processos, né, maiores de conhecimento, trocas, né, e assim por diante.
acho que a gente precisa também, quando a gente fala de educação popular, discutir um pouco o papel do educador e da educadora, desculpem, né, aqui, mas o papel da educadora e do educador, né, sempre, né, Paulo Freire nos diz, né, que devemos partir da prática, né, da realidade, e a partir dela teorizar, né. Muitas vezes o próprio espaço acadêmico, né, primeiro nos apresenta a teoria para que depois possamos teorizar, né, a educação popular, depois possamos, né, olhar para uma prática. Eu fui professora de sociologia durante um bom tempo, né, e trabalhava aqui a sociologia, a gente trabalha em diferentes cursos, né, na universidade, e me lembro que alguns cursos específicos, por exemplo, principalmente os da saúde, mas da saúde mais técnica, odontologia, enfermagem e tal, odontologia levava os alunos na disciplina de sociologia para conhecer a realidade da saúde bucal de uma população que morava numa ocupação beira-trilho, né, na beira dos trilhos, e eram normalmente, aqui é uma universidade particular, então sempre alunos, né, vindos de uma classe social média alta, e que tinha a condição, inclusive, de pagar 4.000, 5.000 de uma mensalidade na universidade, e, consequentemente, não tinha a mínima noção do que seria, né, trabalhar com saúde bucal, com populações que não têm acesso ao básico, né, que não têm acesso a creme dental, que não têm acesso à escova de dente, né. Então, quando eles chegavam para a realidade e se impactavam desta realidade. Então, na teoria, é muito ok, vamos desenvolver processos de saúde bucal, etc., mas que a realidade nós trabalhamos, né? Como é que nós percebemos esse espaço e acolhemos olhando a partir de um horizonte em que nós temos uma população que tem condições financeiras, mas nós temos uma grande parcela da população que precisa de política pública de saúde e de política pública que é primária, né, da atenção primária, que dê conta, inclusive, de elementos acerca da própria informação, né, e não somente do tratamento em si, né? Então, essa questão da praxis, né, que Paulo Freire sempre remete, né, partir da prática, analisar, a partir daí teorizar, né, e construir uma nova prática, e a partir dessa prática, né, melhorar a nossa teoria e assim por diante, né? E junto com isso vem a questão do resgate de saberes, né? A prática, ela é sempre algo que nos promove ao resgate do conhecimento e dos saberes, né? É super importante quando a gente fala de educação popular, os conhecimentos e os saberes populares que foram construídos ao longo da história, né? E aprender com eles. Outro elemento importante quando se fala do educador e da educadora popular, articular os processos formativos com os organizativos, e aí trazer alguns elementos aqui. De nada adianta fazermos formação se essa formação não provoca nas pessoas os processos organizativos. E quando a gente fala de educação popular em saúde, será que a educação popular que nós fazemos com um determinado grupo, né, provoca para o desenvolvimento de uma ação específica na defesa do SUS, na defesa da política pública de saúde, no direito humano à saúde, né? Sempre pensar acerca disso. Outro elemento importante do papel da educadora e do educador é a sistematização de processos, e aqui eu separei sistematização e pesquisa, porque ainda nós vivemos essa ideia de que a pesquisa acadêmica dentro das suas normas, né, que precisamos seguir na pesquisa acadêmica, muitas vezes não cabe os processos que nós pensamos do ponto de vista da educação popular e do fazer com
com os sujeitos, né, sociais que estão envolvidos. Então, sistematizar processos vivenciados, né, a partir da prática são sempre super importantes, porque nós aprendemos muito com eles. E, por fim, um elemento importantíssimo aqui, que é o de cultivar a amorosidade, desculpe, né, o respeito e a criatividade. São elementos super importantes quando nós fazemos educação popular e quando nós somos educadoras ou educadores, né? E aí, lembrando que Paulo Freire nos dizia que o educador se eterniza, né, em cada ser que educa. O que fica, né? Talvez esse eternizar-se, né, é o que fica para os que estão, né, no processo de aprendizagem, no processo de construção de conhecimento, né? E aí, quando a gente fala de prática, né, me vem aqui sempre aquela fala de Paulo Freire sobre a Eva viu a uva, né? E dizia ele, não basta saber ler que Eva viu a uva, né? É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Ou seja, muitas vezes o processo de formação, né, ele parte de uma teorização e que não bota o pé no barro, o pé na realidade, né, compreendendo em que contexto, né, quem é essa Eva, né, o que é essa uva, afinal de contas, né, quais são os sujeitos envolvidos nesse processo e que relações de trabalho se estabelecem, ou seja, quando nós dialogamos acerca desse conjunto de ideias, o processo de construção do conhecimento, né, ele pode se efetivar mais fortemente e produzir, sim, aquela chamada ação libertadora e transformadora que nós tanto queremos quando fazemos educação popular. Queria trazer agora alguns elementos para vocês, vamos ver se eu vou conseguir interromper aqui o compartilhamento e achar vocês aqui. Queria trazer alguns elementos de uma prática formativa que nós temos. Pedro, você depois me diz quanto tempo eu tenho, porque eu não anotei o horário que a gente começou, mas... Maria, não estou te ouvindo. Desculpa, Helenice, eu acho que Pedro precisou dar uma saidinha, mas a gente tem até as 7h30, tá? São 18h47, tem um tempinho ainda, tá? Nós queria trazer para vocês um elemento importante de uma prática de educação popular em saúde que o CEAP, né, enquanto Centro de Educação Popular, tem desenvolvido. Fazem já 5 anos que nós desenvolvemos um processo de educação popular para um processo formativo, né, com conselheiros e conselheiras de saúde, né, a nível de Brasil. Tá? Dentro de uma perspectiva de que as conselheiras e os conselheiros de saúde precisam também apropriar-se, construir conhecimento para que eles possam ter uma atuação mais direta no controle social. Né? Os espaços dos conselhos são espaços de controle social e são espaços importantíssimos, muitas vezes de representação dos usuários, ou então representação dos prestadores de serviços, dos trabalhadores. E o que tem de elemento importante aqui? A forma como muitos conselhos, né, acabam sendo concebidos, né, ou seja, você faz ali uma representação, mas essa incidência acerca, né, do controle social, do papel que o conselheiro tem, às vezes ela não é tão clara, não é tão... os conselheiros não passam por processos formativos para qualificar-se e atuar nesta tarefa tão importante, né? E junto, numa parceria com o Conselho Nacional de Saúde, a gente vem desenvolvendo esses processos formativos, né, e a gente chama eles de educação popular em saúde, ou seja, reunimos um conjunto de
conselheiras e conselheiros, sempre contemplando aqui que tenham conselheiros que sejam representantes dos prestadores, dos trabalhadores, dos usuários, né, das usuárias e das organizações sociais populares, sempre, né? Por quê? Porque é importante que nós tenhamos esse universo todo, né, de conselheiros e conselheiras presentes para provocar, inclusive, o processo de debate, de discussão sobre a importância destes espaços. E acreditando que o espaço do Conselho de Saúde é o espaço, sim, de controle social da política pública, né, se ele for de fato levado a sério, inclusive do conjunto das outras políticas públicas, e ele é o espaço, inclusive, onde se pode garantir esta voz, eu diria, popular e do conjunto, né, das pessoas acerca do direito humano à saúde, do direito humano à educação, no caso, né, dos conselhos de educação, etc., né. Talvez o Conselho de Saúde seja um dos espaços mais, hoje, ainda, um dos que está mais estruturado, né, do ponto de vista até desse desmonte que nós tivemos no Brasil acerca dos processos de controle social das políticas públicas nesses últimos anos. E esse processo de formação que nós temos desenvolvido, né, do ponto de vista, então, com esse conjunto de conselheiras e conselheiros, ele parte de uma série de elementos, né, uma série de informações mais técnicas, uma série de informações acerca de orçamento, de legislação, mas principalmente do papel que a conselheira ou o conselheiro tem nesse espaço e o que significa essa representação. Se eu represento alguém, esse alguém precisa saber da minha atuação e também precisa, de certa forma, receber esse retorno, né? E para isso, nós, nesse processo, então, todo o processo de formação, ele tem um processo de construção do conhecimento a partir da prática, a partir do que os próprios cursistas trazem para a discussão, cursistas, oficineiros, depende do momento e do processo formativo, e, na sequência, trabalhamos como parte do processo de formação também a importância daquilo que nós chamamos de multiplicação, né? Ou seja, como é que este conhecimento produzido agora, né, neste grupo, pode ser depois desenvolvido e realizado com um outro grupo. Então, faz parte do processo de formação reunir um grupo, né, e em todo o processo de formação a gente já trabalha agora, especialmente nesse ambiente virtual, ferramentas, subsídios, materiais que possam ser utilizados, inclusive no processo de multiplicação, né? No processo em que você vai reunir um grupo e fazer um debate com este grupo, imaginando que depois estas outras pessoas, inclusive, possam dialogar com outros grupos, com outras pessoas, com a sua família, e assim vai produzindo, né, uma análise crítica acerca da realidade, uma análise sobre o seu papel e sobre a importância do conselho, sobre a importância desses espaços de participação social. Então, numa primeira etapa, né, nós trabalhamos com formação de quase 3.000 conselheiras e conselheiros do ano de 2016 a 2017. Agora, de 2019, né, e agora até finalzinho de outubro, serão mais 2.500 novos conselheiros e conselheiras participando de um processo de formação muito complexo, inclusive, porque ele tem que ser através da tela, quando a presencialidade é diferente. Então, para nós também a educação popular tem os seus limites de fazer na tela, né? A gente produziu, enquanto CEAP, um estudo
nos últimos meses. Aliás, no ano passado, a gente produziu um estudo sobre o impacto da Covid nos processos organizativos e formativos dos movimentos sociais. Como é que a Covid, né, a pandemia impactou nas organizações? E neste ano, sistematizamos 10, estamos em fase final, umas 10 práticas formativas de organizações sociais populares, que trabalharam metodologias de educação popular e analisando, inclusive, se estes processos formativos são possíveis de serem feitos através da tela, né? Quais são os problemas de se fazer educação popular neste ambiente? Isso é possível, de fato, né? Dá conta de fazer formação, dá conta de fazer uma formação crítica, uma formação que provoca transformação, dá conta de fazer multiplicação, porque aí significa eu também depois reproduzir, né? Ou trabalhar com um determinado grupo, elementos da educação, elementos do processo de formação e que vou ter que fazer no ambiente virtual. Então, criamos muitos audiovisuais, muitos materiais que pudessem ser de forma muito breve, porque também vivemos tempos em que tudo tem que ser muito breve, tudo tem que ser muito rápido. A virtualidade também nos colocou numa sobrecarga de trabalho e de atividades, a gente chama aqui uma formalidade, né? Porque esse momento, se nós estivéssemos na presencialidade, teríamos um momento do intervalo, o momento da chegada, onde a gente se conhece, onde a gente vai conversando, no final a mesma coisa, né? Aqui é uma formalidade da tela, onde tudo começa naquele horário, termina e não temos mais esse contato e essas relações que se estabelecem na presencialidade. Então, como também fazer multiplicação, como também trabalhar com outros grupos, como também provocar processos organizativos em meio a uma pandemia onde a rua para as organizações sociais, para a defesa do SUS, a incidência acerca das políticas públicas é o espaço sempre de muita referência para as organizações, né, e para o conjunto, diria assim, das pessoas, né, que de uma forma ou de outra trabalham na defesa das políticas públicas. Então, fazer essas reflexões para nós também tem sido muito importante, né, para que a gente passado essa pandemia, consiga também contribuir com o conjunto das organizações na reflexão acerca das metodologias de fazer educação popular. Né? Nós podemos manter este espaço que é o da tela e fazer uma parte fazemos remota, outra parte fazemos virtual, isso é possível, né? Para as organizações sociais populares, o que significa esse espaço da tela, de nós usarmos as ferramentas disponíveis, por exemplo, por um Google, né? por um Zoom, ou seja, será que esse conjunto de ferramentas disponíveis, inclusive por um determinado grupo do capital, né, são essas que nós temos que usar? Será que nós não podemos pensar em formas de fazer educação popular também com outras ferramentas que sejam próprias para a própria educação popular, dentro de uma ideia que te permita também fazer análise crítica, que permita a participação, o envolvimento do coletivo, né? Criar outras. Será que as ferramentas disponíveis são suficientes? Nós abraçamos elas na ideia do acontecimento da pandemia e utilizamos ela como nosso único recurso e, às vezes, inclusive, como um socorro, né? Porque precisamos dar conta de fazer, não podemos ficar parados, não podemos parar com as nossas aulas, não podemos parar com as nossas ações. Bem, o que disso, de fato, se nós pensamos numa ação mais transformadora, né, podemos mudar também nesse contexto, né, um contexto que a gente acha que veio para ficar, uma parte vamos fazer, imagino ainda continuar na virtualidade, porque nos facilita, em algumas situações reduz custos,
Mas, que ferramentas nós vamos usar? Né? E que permite, de fato, também produzir muito mais processos aqui libertadores, né, e de transformação. Então, dizer que o SEAP tem desenvolvido isso junto, inclusive, com outras organizações. Tem um cachorro aqui querendo participar, né? Eles são sempre meus bichinhos aqui querendo participar do processo. Hoje é importante fortalecer articulações nacionais e internacionais de educação popular em saúde, de educação popular com os vieses, né, de articulação com as outras políticas, com a diversidade, né, com outros processos organizativos, e compreendemos que é somente também nessas articulações que se pode promover processos, né, de fato transformadores e de resistência. Por fim, então, dizer que esse talvez projeto que nós temos desenvolvido e tal, junto ao Conselho Nacional de Saúde, não que ele seja inovador, mas ele também busca aqui trabalhar na educação popular em saúde com os processos de sistematização, processos de pesquisa. Hoje estamos produzindo pesquisa com as organizações, de que forma as organizações sociais populares, os conselhos têm participado efetivamente dos conselhos, que literatura tem se produzido acerca do controle social e do direito humano à saúde no Brasil, quais são os problemas e as violações acerca do direito humano à saúde, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E porque são desses elementos, a partir das práticas específicas, a partir das experiências específicas dos conselhos estaduais de saúde, dos conselheiros, das conselheiras, das organizações sociais, que se pode produzir também proposições acerca de melhorar o nosso acesso ao direito humano, mas principalmente de fazer a incidência política que é tão importante, né, na defesa do SUS, na defesa do sistema de saúde. Eu vou compartilhar uma última tela com vocês, para mim não me alongar demais. Vamos ver agora se eu consigo aqui. E para a gente ir finalizando, vamos ver se compartilho aqui. Vocês estão vendo a minha tela por enquanto, né? E terminar. Sim. Estão vendo o poema de Paulo Freire? Está pequenininho, Helenícia. Agora melhorou um pouquinho. Sim. Então, diria que quando a gente fala de educação popular e de educação popular em saúde, né, a canção óbvia, né, de Paulo Freire, ela representa muito isso, né? E esse poema, né, escrito por esse nosso querido educador que nos inspira, diz o seguinte: escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera, na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará, minhas mãos ficarão calejadas, meus pés apreenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viu, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar. É preciso esperar na forma em que esperas,
porque esses recuam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Esperarei a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Talvez a nossa tarefa de fazer educação popular e educação popular em saúde, em especial dessa política pública tão importante em meio a uma pandemia, em meio a momentos difíceis que nós vivemos, né, possa ser estas rosas, né, que nós esperamos florescer na primavera. E nós nunca podemos parar de cultivar, né, essa espera, né, não do substantivo esperar, né, mas sim da esperança, do verbo esperançar, né, que nos motiva, que nos move a fazer cada vez mais educação numa perspectiva popular, né, e na defesa simplesmente, né, ou puramente de política pública, que é de direito de todas as pessoas e de todo cidadão, né, da cidadã desse nosso país, né? Não podemos desesperançar, precisamos esperançar e construir aquilo que também Paulo Freire dizia, que são os inéditos viáveis, né? Qual é a nossa tarefa nisso tudo? Fico por aqui, abrimos para a gente compartilhar e dialogar sobre. Grata, Helenice, pela sua explanação, viu? Alguém se habilita a iniciar o debate? Helenice, eu queria fazer uma provocação. A Roberta levantou aqui. Pode falar, Roberta. Fale, Pro, depois eu falo. Tá bom, então. Essa frase que você trouxe de Paulo Freire, a educação é um ato de amor. Me parece que os afetos, né, o amor é um afeto, ela antecede essa ação social, né, no campo da educação popular. Ela, inclusive, que gera a coragem, né, que gera a possibilidade de luta. Então, isso que você está, né, problematizando, de fazer esses cursos à distância e essa virtualidade onde a gente não pode, a gente até pode, né? Mas é muito mais difícil transpor e compartilhar os afetos. Eu acho que é um dos grandes desafios hoje, né? Essa distância, né? Me chamou também a atenção essa formação de conselheiros que você estava falando, e eu queria entender como que vocês fazem, por exemplo, a seleção desses conselheiros, né, para fazer o curso, porque me recordo desses municípios pequenos, por exemplo, aqui na Paraíba, né, da dificuldade, talvez, de fazer essa formação e tão necessária que é, né, porque a gente já viu de um tudo, né, nesses municípios. Como é que vocês, né, chegam a essas pessoas que estão mais distantes, né, que estão nos municípios pequenininhos dos interiores? Como que é feito isso? Roberta, Eline, você quer juntar assim, umas 3 perguntas, fazer blocos? Blocos? Beleza. Então, Roberta, com você. Oi, boa noite, pessoal. Helenice. Eu também fiquei encantada, já até coloquei aqui o site do CEAP para dar uma fuçada, já vi que tem bastante coisa. Fiquei muito encantada com essa formação, né? Como a professora estava falando, a professora Maria, o quanto é importante que essas representações elas possam, de fato, né, estarem preparadas para poder fazer essa representação, né, da sociedade nesses conselhos. Então, acho essa história, essa ideia, né, do curso de formação realmente muito importante. E aí fiquei refletindo, né, como profissional de saúde, né, e é o que me instiga, o que tem me instigado na minha pesquisa do doutorado, nessa questão da formação, né, e a gente já discutiu aqui em alguns momentos isso também. O quanto é importante que esses profissionais de saúde, desde a academia, mas se não na academia, né, enquanto estão se formando, mas nos próprios serviços eles tenham essa oportunidade, né, de estar tendo essa formação em educação popular,
E, pegando o gancho, né, do que a senhora trouxe, articular os processos formativos e organizativos, porque fico pensando que, para além de formar esses profissionais, a gente precisa pensar que essa política pública ela precisa ter espaços para que essa formação, de fato, ela se desenvolva no território, para que esses profissionais saiam daquele modelo, né, hegemônico de estar ali centrado na unidade, atendendo consultas individuais, né, fazendo aquela medicalização para poder conseguir alcançar, de fato, práticas educativas participativas, libertadoras no território. Então, fiquei pensando nisso, né? Era mais essa reflexão da formação e a gente pensar de estratégias. Que estratégias a gente pode também estar pensando junto aos gestores municipais, porque isso é uma questão de gestão, né? Quando a gente pensa que esses profissionais eles têm um número X de consultas que eles têm que cumprir no mês, né? A produtividade. Então, de que forma a gente vai conseguir aí fazer esse processo dialógico mesmo com a gestão, e é um processo que vai realmente demandar tempo, não é no estalar de dedos que a gente vai conseguir, de fato, mudar esse modelo biomédico, né, das consultas individuais, para ir implantando aos poucos, né, essa formação em educação popular, que, se a gente pensa bem, né, e eu acho que isso aí é um convencimento que a gente tem que trazer para os gestores, quando a gente trabalha no nível mais ampliado da saúde, que é o que a educação popular em saúde traz, a gente consegue ter muito mais saúde para aquela população, então a gente vai gastar muito menos dinheiro, né? A gente vai ter uma política de saúde mais ampliada, né? Que está ali mobilizando as pessoas, que está, de fato, modificando esses determinantes sociais da saúde. Então, a gente vai... aquela coisa do gestor, vai mexer no bolso do gestor, ele vai conseguir economizar, porque ele, na verdade, ele vai estar fazendo saúde de fato, né? Não vai estar remediando apenas aquelas doenças que acontecem. Então, era mais essa reflexão mesmo que eu queria trazer, que é uma coisa que me inquieta bastante. Grata, Roberta. Fabiana. Oi, professora. Eu vou deixar para o início o vídeo desligado, porque minha internet não está muito bacana. Pelo menos nesses últimos minutos ficou ruim, até para escutar um pouco. Peço desculpa. Mas, assim, agradecer, dizer que é um prazer, foi um prazer ter a oportunidade de escutá-la, de ver sua experiência e de ver o quanto foi relevante. E me enxergo muito, professora, na sua fala inicial, quando você diz que o que mais te marcou foram as experiências, não necessariamente da academia, mas de antes da academia. Né? Elas te constituíram muito mais enquanto sujeitos do que as experiências que você viveu, e eu me enxergo muito nisso, dentro do espaço da academia. Minha história é muito similar, eu me constituí enquanto sujeito político, me enxerguei enquanto sujeito de direito nas experiências fora da universidade, e isso foi muito mais relevante para mim, apesar de viver experiências fantásticas como essa desse semestre, com o curso de educação popular, que infelizmente é minoria, mas sinto que pactuo da mesma sensação que você tem. Eu, quando cheguei na universidade, foi muito para organizar algumas coisas e fortalecer ainda mais essa luta que eu já estava envolvida antes. E isso tem um valor para mim imensurável, assim, imensurável, e para mim é muito forte, muito profundo te ouvir e ouvir esse lugar que você traz essa fala, esse lugar que você traz as suas reflexões. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando muito, quando a gente fala de política pública, o quão potente nós, né, enquanto sujeitos políticos, realmente fortalecermos ainda mais a população no sentido de uma política pública, ela não é política pública ou uma situação, ou um tema, enfim, o que quer que seja, um assunto, não vira uma política pública por acaso. É preciso todo um processo de mobilização para colocar esse tema na agenda política. E se a gente entende a importância de mobilizar, fortalecer a população para cobrar manutenção e para cobrar a existência de novo, isso é imensurável. Acho que o valor da educação popular está exatamente aí, a importância em a gente fazer processos ou constituir processos
que fortaleçam a tomada de consciência das pessoas, para que elas possam se entender como sujeitos de direitos que precisa reivindicar e colocar na agenda pública temas que são relevantes para a constituição de políticas públicas. Me parece, professor, isso fica muito claro quando eu comecei a ouvir suas reflexões, fiquei sistematizando aqui dentro da mente e do coração, porque o coração também é uma parte importante das reflexões e da produção nossa, ainda que mais objetiva, acadêmica. Enfim, e me parece cada vez mais no cenário que a gente vivencia, nas dificuldades que a gente tem enfrentado, especialmente as populações mais vulneráveis, e os desafios que a gente tem muitos, a importância ainda mais de processos de educação popular nos territórios, para que a gente realmente paute os temas que são importantes, relevantes para a população brasileira e para as populações que mais precisam. Eu acho que o coração da educação popular está também em ajudar esses grupos a constituir processos que possam impulsionar isso. E agradecer mais uma vez, professora, pela tua fala e reflexões, foram muito, muito relevantes e importantes para mim e acredito que para o grupo como inteiro. Muito obrigada mesmo. Grata aí, Fabiana. Passo então para você, Helenice. Então, até disponibilizei para vocês, não disponibilizei o site do CEAP, né, mas dizer que a gente também, enquanto Centro de Educação Popular, às vezes tem dificuldade, a gente produz muito, mas a gente tem as dificuldades de divulgar, de mostrar o que a gente faz, né, então... Há um tempo atrás, inclusive, alguém nos dizia, nossa, vocês fazem tanta coisa e vocês não... Se a gente vai no site, a gente vê vocês tão pequenininhos. Pois é, porque a gente... Esse também é o limite, né? Muitas vezes do espaço... dos espaços mais das organizações não governamentais, das organizações da sociedade civil, né? Mas queria que vocês... consultassem, né, se puderem, se tiverem interesse, um relatório que a gente produz anualmente, que é o relatório do direito humano à saúde. O deste ano, em função da pandemia, aliás, a gente acaba de publicar o relatório acerca do ano passado, né, então termina o ano e aí a gente vai produzir o relatório do direito humano à saúde. E a gente trabalhou ele com várias entrevistas, porque era também o que era possível fazer na virtualidade, e tem análises fantásticas, assim, do direito da violação, né, mulheres pescadoras, né, relatando a violação do direito humano à saúde, né, estudiosos do tema, né, professores de universidades que relatam isso, então... A importância também de a gente ouvir, né? Talvez o relatório tenha sido bastante nessa escuta acerca da violação do direito humano, né? Então, disponibilizei para vocês, se quiserem também consultar. Mas queria dizer, Fabiana, né, Roberta e Maria, que talvez tenha enfatizado bastante essa questão do papel da educação popular e das organizações e da construção de processos com os sujeitos sociais, né, com população, com os cidadãos, com as cidadãs, que são os principais, somos, né, todos nós, né, merecedores deste direito, né, de ter acesso a políticas públicas de qualidade, políticas públicas efetivas, que deem conta das necessidades da população, mas falei muito da educação popular e das organizações, mas também queria fortalecer aqui o papel da academia, né, e o papel da ciência nisso tudo, né, porque às vezes eu dou umas debandadas, assim, nessa área da organização popular, mas também fazer referência à importância da academia, porque é onde também se produz o conhecimento, mas esse conhecimento não pode ficar para a academia, ele também precisa ser partilhado, ele também precisa ser... estar, eu diria assim, a serviço e disponibilizado para fortalecer outros processos, né? Porque senão ele não tem sentido. Então, ele é importante fortalecer a ciência. Acho que mais do que nunca nós vivemos num país onde a ciência acaba sendo colocada em jogo, em xeque, assim, se de fato nós precisamos nos vacinar ou não,
Que mundo é esse que a gente não respeita o que a ciência diz e prova, né? Que é eficaz e que é importante. Então, fortalecer esse espaço, mas dizer que ele não é o suficiente, ele precisa, sim, né, ter os outros espaços para que nós tenhamos, sim, uma sociedade muito mais fortalecida e organizada, né? Maria Novaes, né? Maria Moraes, a Socorro, né? Dizer que sim, que talvez o afeto seja uma das questões que nós mais tenhamos sentido falta nesse momento de pandemia, né? Porque também foi um momento muito duro, né? Muito de fragilidade muito grande, humana, das relações que se estabelecem e tal, e a gente brincava que às vezes você vai para um evento, para uma atividade, né? Você vai para uma atividade da organização social, com um conjunto de pessoas e tal, e às vezes não é somente o momento em si do processo, começa às 14 e termina às 18, né? O processo ali mais de formação, de trocas, de construção de conhecimento e tal, mas depois tem outros momentos que eles, às vezes, são mais ricos e são mais importantes na formação, que é essa troca de conhecimentos, de saberes, de afetos, de experiências de vida que marcam para muitas pessoas muito mais do que, às vezes, o processo de formação, né? E são experiências e trocas que elas são fundamentais. Então, acho que sim, acho que a gente vive aqui um momento difícil, a virtualidade nos ajuda e é o que temos para o momento, porque não podemos fazer de outra forma, mas não podemos trocar a amorosidade, os afetos, essas relações, inclusive na área da saúde, né, com aquilo que chamamos de paciente, né, ou seja, com quem nós estamos atendendo, porque muitas vezes é afeto que as pessoas procuram muito mais do que uma medicação, né? É um afeto, um espaço de ouvir, então essa escuta, ela é sempre importante, principalmente em também épocas em que nós vivemos a lógica da mercantilização da saúde, né? A saúde virou mercado, aliás, talvez tenha sido historicamente mercado, né? E é por este fim do mercado, da mercantilização da saúde, que também nós temos que trabalhar muito, né? E por isso o direito humano, né? Como é que nós fazemos esse processo de formação e o processo de seleção? Primeiro dizer que o Conselho Nacional de Saúde, a OPAS, apoia esse projeto, a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Com um viés muito da OPAS, assim, de dizer e fazer, né, proporcionar a importância da participação social. A participação social é fundamental no controle das políticas públicas, né? É super importante, assim, essa perspectiva que a OPAS tem. E o Conselho Nacional de Saúde é o que promove, né, os cursos, os processos formativos, as oficinas que são desenvolvidas. E o CEAP pensa os processos metodológicos, os conteúdos, né, e a forma de executá-lo. Então, quem faz todo o processo de seleção de conselheiros e conselheiras é o próprio Conselho Nacional de Saúde. Tá? E, de fato, tens razão, muitas vezes, né, não chega lá o conselheiro do município de 3.000 habitantes, de 4.000 habitantes, e que se reúne para aprovar o relatório ARAG, né, do ano, e aprova as contas, inclusive, acerca da saúde, porque todo mundo se conhece, vai ficar de mal com o prefeito, e fica por assim mesmo, mas provocar debates acerca da importância, inclusive, da participação, da aplicação não só do recurso, mas do como fazer saúde neste município, acaba não vindo para o debate. Então, aqui tem uma lacuna muito grande do ponto de vista da abrangência deste processo de formação, né? E ainda, além disso, também temos a rotatividade, porque daqui a pouco o conselheiro ou conselheira que fez
um processo de formação, no ano que vem já não é mais conselheiro, então, inúmeras situações, né? Agora, a gente vai chegar a quase 6 mil conselheiros e conselheiras que passaram por um processo de qualificação. Isso é pouquíssimo, né? Mas é significativo no contexto em que a gente vem trabalhando no momento atual, né? Então, quem faz a seleção, de fato, é o conselho, os conselhos estaduais de saúde. É interessante porque o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais têm uma comissão, chama-se CIEPS, né? Mas é uma comissão intersetorial de educação permanente. Então, dentro desse espaço, né, da Comissão de Educação Permanente, são pensados esses processos de formação e são estes também conselheiros e conselheiras estaduais ou nacionais que fazem o processo de seleção das pessoas que vão participar do processo de formação. Bem, acho que mais ou menos isso, né? Vocês fizeram considerações super importantes, né, na ideia aqui de impulsionar esta perspectiva de que todos nós somos sujeitos de direitos, né? Nós precisamos ser sujeitos, precisamos reivindicar o direito, né? O direito humano, ele é fundamental e ele precisa ser construído, fortalecido dentro de cada um, né? Pela luta essencial por aquilo que nós temos como bem maior, né, que é, acima de tudo, a vida, né? Esses dias, aliás, nós temos vários audiovisuais, inclusive, no site do CEAP, né, e uma Pro dizia, né, veja só como falamos de saúde, né, é algo tão forte, porque se alguém está de aniversário, a gente diz felicidades e muita saúde, né? Se alguém, quando um evento o final de ano, né? A gente dá um abraço, né? Bom ano novo, muita saúde, ou seja, a saúde para nós é alegria, a saúde é essa ideia de que nós podemos ter para todos, né? Ou seja, é algo que faz parte do nosso cotidiano e é algo que nós queremos muito desejar a todos, né? Algo de desejo para todos, né? Então, temos que lutar, sim, por este direito, não só por saúde, do ponto de vista de eu estar bem aqui, mas de eu ter acesso a tudo aquilo, né? Quando falamos de saúde, que envolve hoje uma política pública de saúde, né? Desde aquilo que nós trabalhamos, né, da vigilância, né, do acesso à água, do acesso ao que é básico para se ter saúde, que é ter alimento, que é ter saneamento, que é ter, né, um conjunto, a própria moradia, né, um conjunto de fatores que envolvem a saúde. Grata, Cláudia. Acho que não temos mais perguntas, também já estamos chegando no finalzinho, né? 7h28, a Cláudia já chegou, a próxima palestrante. Queria muitíssimo, Helenice, te agradecer, né, a tua presença, as tuas reflexões, a tua generosidade de, né, estar dividindo essas reflexões aqui conosco. Já fica o convite, tá? Essa é uma disciplina que daqui a pouco já vai iniciar com a nova turma. Queria muito poder tê-la aqui conosco também no próximo momento. Já te faço esse convite, tá? Em nome de Pedro. Pedro acaba que entrou numa outra reunião, essa virtualidade, né, faz isso com a gente, mas em nome dele também te agradecer a tua presença, tá? A Verinha está aqui, não sei se ela quer falar alguma coisa, mas já deixo aqui os nossos agradecimentos, tá? Eu que agradeço, de fato, a oportunidade de estar com vocês, espero ter mais do que contribuído, provocado reflexões e problematizações e questionamentos que talvez sejam estamos no momento de nos perguntar mais do que responder, né? É bem verdade, Helenice. Muito grata, viu? Ok. Boa noite para vocês. Bom curso. Boa noite, obrigada, professora.
Tchau, tchau. Vou saindo então, tá? Tá joia. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau.